Boa noite. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores para iniciarmos os trabalhos. Vereadora Carla Adriana Mendonça Prado. Presente, Gélio. Vereador Carlos Roberto Rodrigues Lima. Presente. Vereador Cláudio Reis Vilas Boas. Presente. Vereadora Ednamar Aparecida Izete da Costa. Presente. Vereador Gilmar Fernandes. Presente. Vereador José Aguinaldo de Oliveira. Presente. Vereador Leandro Pereira Gasque. Presente. Vereador Luan Soares da Silva. Presente. Vereador Rinaldo Grogobi. Presente. Vereador Frederico Reck Mendonça. Presente. E este vereador Gélio José Precioso, presente. Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.042ª da Câmara Municipal de Igarapava. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão ordinária 2.041ª de 31/5/2021 desta Casa de Leis. Senhor presidente, boa noite. Solicito a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que todos os vereadores já receberam a cópia da mesa por e-mail. Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo. Igarapava, 2 de fevereiro de 2021. Ofício número 320/2021. Excelentíssimo senhor, pelo presente venho através deste a sua honrosa presença, atendendo o quanto requerido pelo edil Carlos Roberto Rodrigues de Lima em relação ao requerimento 33/2021, datado de 20 de maio de 2021, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o ofício 227/2021 da Secretaria de Educação, seguindo em anexo ao presente. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada, extinta e distinta consideração. João Carlos Tomás, chefe de divisão e assessoria. Igarapava, 28 de maio de 2021. Ofício número 227/2021. Ao prefeito municipal de Igarapava, São Paulo, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, assunto. Responde o requerimento número 033/2021. Senhor prefeito, em resposta ao requerimento 033/2021, protocolado pelo vereador Carlos Rodrigues de Lima, temos a esclarecer. Primeiro, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, destina-se a atender alunos da rede pública de todas as etapas da educação básica, ou seja, a educação infantil a ensino médio. O governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores financeiros de caráter suplementar, efetuado em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. Segundo, infelizmente, os repassos feitos pelo governo federal aos municípios e estados não é suficiente
para suprir todas as necessidades nutricionais dos educandos. Basta conferir anexo o valor repassado por aluno por dia letivo. Creche, R$ 1,07. Alunos da educação infantil recebem até 4 refeições por dia quando ficam em tempo integral na escola, o que significa dizer que cada uma das refeições não poderia ultrapassar o valor de 0,25. Pré-escola, 0,53. Ensino fundamental e médio, 36 centavos. Educação de jovens e adultos, 32 centavos. Ensino integral, R$ 1,07. Alunos que frequentam o atendimento educacional especializado do contraturno, 53 centavos. Terceiro, com a lei número 11.947, 16 de 6 de 2009, 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, com o objeto de estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades que vivem das pequenas produções. Quarto, quanto aos alunos atendidos, até a presente data, 26 de 5 de 2021, foram atendidos 1.400 alunos, inclusive das escolas filantrópicas e das escolas estaduais, distribuído em 843 famílias. Quinto, os kits hortifrutis, em média, com 6 quilos cada um, também foram doados para todos os alunos e famílias atendidos com a doação do kit alimentação, alimentos secos, proteína, leite e ovos, com um peso aproximado de 12 quilos cada kit, ambos os kits compostos por orientação técnica de uma nutricionista. Sexto, as famílias que possuem até 3 filhos na escola recebem 2 kits por mês, sendo um de hortifruti e outro de alimentos básicos. Famílias que possuem acima de 3 crianças recebem 4 kits por mês, sendo 2 de hortifruti e 2 de alimentos básicos, repassados quinzenalmente. Sétimo, a previsão do atendimento com os referidos kits é inicialmente para 6 meses, ou até que haja o retorno das aulas presenciais. Oitavo, os recursos utilizados são recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, exclusivos destinados ao município, conforme orientações do Ministério da Educação e sua aplicação. Segue rigorosamente as diretrizes emanadas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação, pela resolução número 2 de 9 de abril de 2020 e resolução número 20 de 2 de dezembro de 2020. Importante, todas as famílias cadastradas no programa Bolsa Família ou no cadastro único com filhos matriculados nas escolas públicas estão sendo atendidos mensalmente ou quinzenalmente, conforme o número de crianças e adolescentes. As famílias que se representam como vulneráveis e que possuem filhos matriculados preenchem uma ficha socioeconômica e, mediante a análise da situação familiar, também serão atendidas a partir do início de junho. Famílias que não possuem filhos matriculados nas escolas públicas ou filantrópicas são encaminhadas ao Fundo Social ou Assistência Social. Os recursos empregados serão na ordem de R$ 600 mil,
Todas as decisões tomadas, bem como todo o processo de aquisição dos alimentos, bem como a triagem das famílias e a entrega dos kits, foram acompanhados por integrantes do Conselho de Alimentação Escolar, CAE. Certas do apoio dos senhores ao processo de apoio às famílias no período de pandemia, agradecemos e nos colocamos à disposição para outras informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Mariana Campos Web de Martim, chefe de Divisão de Educação. Professora Silvana Elias da Silva Pereira, diretora do Departamento de Educação e Esportes. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos. Ofício número 23/2021. Excelentíssimo senhor Frederico Reck de Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo. Igarapava, São Paulo, 12 de maio de 2021. Com nossos cordiais cumprimentos e para que se evite qualquer alegação de inércia, encaminhamos em anexo a ata da última reunião do Conselho Administrativo, bem como do ofício encaminhado por referido colegiado ao chefe do Executivo, para a ciência e demais providências que julgarem necessárias. Saliente-se que, por meio de referida ata, foram cobrados as seguintes providências. Primeiro, necessidade de regularização da dívida retroativa referente ao auxílio-doença e, segundo, necessidade de regularização das parcelas vencidas referente ao aporte anual devido a este instituto. Diante dos expostos, tendo em vista ser de competência do Poder Legislativo atuar como controle externo do Poder Executivo, requeremos os préstimos desta Casa de Leis para nos auxiliar na cobrança de referidos valores cujo recebimento é de indispensável importância para a manutenção das atividades e pagamentos realizados por esta entidade, principalmente no que me toca à folha de segurados e beneficiários desse regime de previdência. No ato, apresento meus votos de estima e respeito. Atenciosamente, o Conselho Administrativo e Fiscal do Preve Igarapava. É só isso, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Frederico Reck Mendonça, indicação número 129/2021. O edil que este subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental e indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para que determine ao departamento competente a limpeza das margens do córrego das Marocas, localizado ao longo da rua Francisco Batista de Souza. Justificativa: os munícipes procuraram este vereador, cobrando providência de sentido de proceder à limpeza das margens do córrego das Marocas, pois há muito mato acumulado e lixo e entulho, sendo assim favorecendo a proliferação de insetos nocivos à saúde humana, entre eles o mosquito da dengue. Com isto, pedimos que sejam tomadas as providências, ora solicitadas, por entendermos que se trata de um caso de saúde pública, evitando que epidemias aconteçam. Sala das Sessões de Igarapava, São Paulo, 1º de junho de 2021, Gélio José Precioso, vereador.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Frederico Reck Mendonça. Indicação número 131/2021. O edil que este subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, a urgente remoção ou manutenção da placa com o nome da Avenida Maciel, localizada de frente ao consultório médico do Dr. Cesário. Justificativa: a mencionada placa está com sua base enferrujada, correndo risco de cair. Portanto, necessita que seja feita sua manutenção ou até mesmo sua remoção para que ela não venha a cair e causar algum acidente com algum veículo ou pior, cair sobre alguma pessoa. Sala das Sessões, Igarapava, São Paulo, 2 de junho de 2021. Rinaldo Grou Gobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Frederico Reck Mendonça. Indicação número 132/2021. O vereador que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine aos setores responsáveis de nossa municipalidade que viabilize estudos no sentido de apresentar nessa Casa de Leis projeto de lei de reestruturação administrativa dos servidores públicos municipais, visando a valorização dos profissionais. Justificativa: este vereador, como os demais edis que já realizaram o referido pedido, também sugerem uma ampla reestruturação do quadro dos funcionários da Prefeitura Municipal, fazendo-se as adequações necessárias, compatibilizando-se os vencimentos e funções, para que o município possa ter um panorama exato acerca do funcionalismo municipal. Importante ressaltar que os nossos funcionários são a base da administração. Sem eles, nada aconteceria e cabe um plano melhor para valorizar o trabalho de cada um deles. Diante do exposto, conto com o pronto atendimento desta solicitação por parte de Vossa Excelência, por se tratar de assunto de grande relevância aos servidores públicos. Sala das Sessões de Igarapava, São Paulo, 2 de junho de 2021. Rinaldo Grou Gobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Frederico Reck Mendonça. Indicação número 133/2021. O edil que este subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, a mudança de local para a realização dos testes de Covid-19 em Igarapava, que hoje vem sendo realizado no Departamento de Vigilância Sanitária. Justificativa: esta solicitação foi direcionada a este vereador pelos próprios funcionários do Departamento da Vigilância Sanitária, pois os testes de Covid-19 estão sendo realizados no local e muitos funcionários sequer foram vacinados. Portanto, um local próprio, respeitando todas as normas de segurança, como inclusive já foi solicitado várias vezes por vários vereadores, de suma importância. Sala das Sessões, Igarapava, São Paulo, 2 de junho de 2021. Rinaldo Grou Gobi, vereador. Ofício número 363/2021.
Igarapava, São Paulo, 2 de junho de 2021. Ilustríssimo senhor diretor do Departamento Municipal de Saúde, Luiz Carlos Vergara Pereira. Ao cordialmente cumprimentá-lo, faço do presente instrumento para solicitar de Vossa Senhoria a realização de estudos objetivando o funcionamento a nível de plantão dos postos de saúde central, no ponto facultativo previsto para o dia 4/6 de 2021, sexta-feira. No último mês, temos presenciado um aumento desenfreado do número de casos e consequentes óbitos por Covid-19 em Igarapava. E como também já se sabido, conforme anunciou o calendário, dos referidos e pontos facultativos para os órgãos da administração direta e indireta do município. Os postos de saúde ficarão fechados por 4 dias consecutivos, algo que espanta este vereador, pois, agindo desta forma, com toda certeza, a Santa Casa de Misericórdia ficará ainda mais sobrecarregada. É esta que já se encontra com leitos lotados. Portanto, solicito encarecidamente que seja revisto o fechamento dos postos de saúde durante o feriado prolongado que se aproxima, a fim de evitar o colapso ainda maior na saúde da cidade e de garantir aos nossos munícipes o devido atendimento, se acaso for necessário. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, aproveitando a oportunidade para reiterar os mais elevados protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Gilmar Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Anteprojeto de lei número 008/2021. De autoria do edil Rinaldo Grou-Gobi, que dispõe sobre reconhecimento da prática de atividade física e de exercício físico orientado por profissionais na área de educação física, regularmente habilitados pelo sistema CONFEF e CREF, como essenciais para a população do município de Igarapava em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos permitidos em período de pandemia e endemias e da outras providências. Artigo 1º. Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico orientado por profissionais da área da educação física, regularmente habilitado pelo sistema CONFEF e CREF, como essenciais para a população do município de Igarapava, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como espaços públicos permitidos em períodos de pandemias e endemias. Artigo 2º. A prática de atividades física e do exercício físico estarão vinculados aos rigores dos protocolos exigidos pelo Departamento Municipal de Saúde e demais autoridades sanitárias em períodos de pandemias e endemias. Artigo 3º. A execução deste anteprojeto de lei será suportada pela dotação orçamentária vigente. Artigo 4º.
Este anteprojeto de lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, 2 de junho de 2021, Rinaldo Grou Gobi, vereador. Ata da reunião ordinária conjunta com as comissões de Justiça e Redação, e de Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2021, nesta cidade de Igarapava, estado de São Paulo, por videoconferência, às 14 horas, com as presenças dos vereadores Carlos Roberto Rodrigues de Lima, Carla Adriana Mendonça Prado, Leandro Pereira Castro, Rinaldo Grou Gobi, José Aguinaldo de Oliveira e doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa. Exceção feita aos edis Luan da Silva e Gilmar Fernandes, que se ausentaram, sendo membro exclusivo das comissões de Justiça e Redação, e Comissão de Finanças e Orçamento, e da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A reunião também contou com a presença de Jailson Carlos Isidoro, chefe da Secretaria, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, e a doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa, e se reuniram ordinariamente para apreciarem o projeto de lei 020/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. O projeto de lei 023/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a promover campanha de estímulo à arrecadação do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, mediante realização de sorteios de prêmios como meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos municipais e da outras providências. E o projeto de lei 024/2021 do Executivo, que autoriza crédito adicional especial no orçamento fiscal da Prefeitura de Igarapava para o exercício de 2021 e da outras providências. Abertos os trabalhos pelo presidente Carlos Roberto Rodrigues de Lima, ele relembrou que os vereadores Luan e Rinaldo eram relatores do projeto de lei 020/2021 do Executivo. No entanto, pela ausência do edil Luan, ele nomeou a edil Carla para a relatoria pela Comissão de Justiça e Redação, e já a nomeou também para a relatoria dos outros projetos, hoje em análise. O vereador Rinaldo também foi nomeado para a relatoria dos outros projetos. A vereadora doutora Edinamar resolveu para si a relatoria pela Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social. Inicialmente foi explanado pelo Dr. Marco Aurélio, onde ele, assim como na audiência pública realizada na última quarta-feira, 2 de junho, fez detalhada a explicação sobre o projeto de lei 020/2021, ele que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento de 2022, e também posicionou pela legalidade
ainda sanou algumas dúvidas e questionamentos dos vereadores. Então, a relatora, pela Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 55, primeiro, deu o seguinte parecer sobre o projeto de lei 020/2021 do Executivo. O projeto de lei tem por objetivo estabelecer o que deverá ser seguido para a elaboração do orçamento municipal de 2022. As diretrizes gerais estão pautadas nos princípios estabelecidos da Constituição Federal, pelo artigo número 165, parágrafo 2º, artigo 4 da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal e Orgânica do Município. Ele foi elaborado obedecendo todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público e vai disciplinar a elaboração da lei orçamentária anual. No projeto consta as disposições preliminares, as metas e prioridades da administração, a organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração e, por fim, de disposição finais. Após, nos termos do artigo 55, segundo do Regimento Interno, a relatora concluiu que o projeto de lei 020/2021, de autoria do Executivo, atende à legislação constitucional. Portanto, é legal e sua redação está perfeita. Não há óbices à sua aprovação. Assim, votou pela aprovação da matéria em exame, considerando-a completa do ponto de vista legal. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do Regimento Interno, em votação, e o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Justiça e Redação. Ao ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator também se manifestou pela legalidade da matéria e o projeto poderia ser colocado em votação. Então, o presidente da Câmara, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do Regimento Interno, em votação, e o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social, a relatora também se manifestou favorável ao projeto. Não viu nenhum impedimento e ele poderia ser colocado em votação. O presidente da comissão, então, colocou em votação e ele foi aprovado por todos. Ato contínuo, após breve manifestação pelo advogado Dr. Marco Aurélio, o relator pela Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 55, primeiro, deu o seguinte parecer sobre o projeto de lei 023/2021, de autoria do Executivo. O projeto em análise tem o objetivo autorizar o Executivo Municipal a promover anualmente campanha de estímulo de arrecadação do IPTU, através do chamado IPTU premiado, que visa a concessão de prêmios através de sorteio para as pessoas físicas ou jurídicas. Isso com estímulo pelo adimplemento no pagamento do mencionado imposto. Após, nos termos do artigo 55, segundo do Regimento Interno, a relatora concluiu que o projeto de lei 023/2021, de autoria do Executivo, atende à legislação constitucional,
portanto, é legal e sua redação está perfeita. Não há óbice à sua aprovação. Assim, votou pela aprovação da matéria em exame, considerando-a completa do ponto de vista legal. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno, em votação, e o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Justiça e Redação. Ao ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator também se manifestou pela legalidade da matéria e o projeto poderia ser colocado em votação. Então, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno, em votação, e o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social, a relatora também se manifestou favorável ao projeto. Não viu nenhum impedimento e ele poderia ser colocado em votação. O presidente da comissão, então, o colocou em votação e ele foi aprovado por todos. Por fim, foi analisado o projeto de lei 024/2021 do Executivo e nele também foi feita a explicação pelo advogado Dr. Marco Aurélio e sanado dúvidas dos vereadores. O edil Carlos Roberto solicitou que constatasse em ata que, em reunião, junto com vereadores, membros da Secretaria da Saúde e da Santa Casa, na última sexta-feira, dia 4 de junho, foi conversado e afirmado que a transferência dos recursos que seriam destinados à compra de testes para o Covid-19, conforme explicado no ofício enviado do projeto, que serão transferidos para o custeio de ações para o enfrentamento da emergência decorrente dos problemas do Covid-19. Não farão faltas e não significará a falta de teste do Covid-19 no município. A relatoria pela Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 55. Primeiro, deu o seguinte parecer sobre o projeto de lei número 024/2021, de autoria do Executivo. Ele trata de autorizar o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de 500 mil, que poderão ser destinados aos custeios de ações de saúde para o enfrentamento de coronavírus no município de Igarapava. Após, nos termos do artigo 55, segundo do regimento interno, o relator concluiu que o projeto de lei 024/2021, de autoria do Executivo, atende à legislação constitucional, portanto, é legal e sua redação está perfeita. Não há óbice à sua aprovação, assim votou pela aprovação da matéria em exame, considerando-a completa no ponto de vista legal. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno, em votação. E o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Justiça e Redação. Após o relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator também se manifestou pela legalidade da matéria e afirmou que ela poderia ser colocada em votação. Então, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno, em votação. E o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social, a relatora, doutora Edinamar, também se manifestou
pela legalidade do projeto. Mencionou sobre a reunião que tiveram na última sexta-feira, onde, como disse o vereador Carlos Roberto, que nele afirmado que não faltará testes de Covid-19, isso pela transferência de recursos que seriam destinados à compra de teste. Mencionou os nomes de Getúlio Pereira, Juscelio Simões, Luiz Carlos Vergara, Leandra Vilarinho, doutora Fernanda e dos vereadores Carlos Roberto, Carla Adriana, Gilmar Fernandes, Rinaldo Gobi e da doutora Edinamar, na qual foi informado que o repasse financeiro para custeio de UTI Covid será feito em 3 parcelas, conforme o ofício 406/2021 do Executivo, endereçado à própria. Após a presidente da comissão, então colocou em votação seu parecer. Ele foi aprovado por todos. Após nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente Carlos Roberto, depois de verificar a presença dos edis que compuseram essa reunião, deu a mesma por encerrada, determinando-se que lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinado por todos os presentes. Carlos Roberto Rodrigues de Lima, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Leandro Pereira Casque, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Aguinaldo de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Carla Adriano Mendonça Prado, membro da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grou Gobi, membro da Comissão de Finanças e Orçamento e vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa, presidente do Conselho da Educação, Saúde e Assistência Social. Doutor Marco Aurélio Damião, advogado. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, é só isso. Leandro, Tá me ouvindo? ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Do dia. Diante a importância da matéria com base no artigo 154 do parágrafo 2º do Regimento Interno, requiro a dispensa do inciso para da presente sessão, em discussão, projeto de lei 020/2021 do Executivo no dia desta sessão, em primeira discussão e primeira votação. Coloca o requerimento verbal do Edil Leandro em discussão. Coloca o requerimento verbal do Edil Leandro em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, eles manifestarem. Requerimento aprovado. Coloca os projetos de lei 023, 024/2021 do Executivo na ordem do dia da presente sessão, em discussão e votação única. E o projeto de lei 020/2021 do Executivo, coloco na ordem do dia da sessão, em primeira discussão, primeira votação. Palavra livre. Conceda aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra, o edil Carlos Roberto Nanal. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa. Senhor presidente, primeiro eu quero pedir encarecidamente que esse pedido chegue ao Executivo. Mais uma vez, ele manda um projeto complexo, que cabe discussão no projeto, cabe complexidade sim,
Mais uma vez ele manda o projeto para cá com caráter de urgência. E não é de hoje que ele sabia que ele ia necessitar desse dinheiro. Não é de hoje, não é novidade para ninguém. Ele já sabia. Porque ele sabia que a verba do governo federal, esses 480 e poucos mil, não era suficiente para os leitos de UTI. Aí ele manda um projeto para a Câmara com caráter de urgência. Graças a Deus, eu procuro fazer da melhor forma, né? Procuramos o secretário da Saúde para sanar nossas dúvidas, esclarecer todas as dúvidas antes de fazer reunião das comissões. Porque se chega nas comissões, o projeto fica parado com pedido de vista, eles iam transferir a responsabilidade do Executivo para o Legislativo mais uma vez, independente de quem fosse o vereador que pedisse vista. Eles iam jogar a culpa em cima dos vereadores, que não aprovou, que estava morrendo gente, que a culpa seria nossa. Então, um pouquinho mais de respeito com a Casa de Vereador, um pouquinho mais de respeito com o trabalho do Executivo. Eu estou achando que ele já está meio que deixando a desejar de certa forma. Segunda coisa, senhor presidente, mais um feriado prolongado, que foi emendado, feito ponto facultativo. Quem perde com isso é só o município. Não sei se é do entendimento dos vereadores, não sei se vocês tinham ciência, mas tínhamos no nosso município 800 doses de vacina. Ficou parado quinta, sexta, sábado e domingo. Perdemos 4 dias de vacinação. 4 dias nós perdeu. Simplesmente pelo fato de ter emendado ou dado ponto facultativo. Ah, mas foi decreto, beleza. Mas não é calamidade? Não é caráter de urgência? Não é saúde a prioridade? Por que não pagar uma hora extra para o funcionário, um plantão para o enfermeiro, para um técnico de enfermagem, sei lá. O executivo está aí para se virar. Ele está aí para trabalhar. O mesmo empenho que ele tem em ir para Brasília, para São Paulo, diversas e diversas vezes, atrás de outros recursos, que é bacana para o município, né? Atrás de asfalto, atrás de não sei o que para parque ecoturismo, atrás de não sei o que para baleia, para asfalto. Eu queria um pouquinho de empenho dele, do executivo, só um pouquinho mesmo, porque até agora ele não apareceu nesse departamento, que é saúde. Um pouquinho só de empenho, de garra, de vontade, de ir lá, cobrar, pedir, implorar, chorar, sei lá, fazer o que tiver de fazer. Mas trazer um pouquinho de recurso de saúde, para os leitos de UTI, para a pandemia, para a medicação, para tentar melhorar. Ele se empenhe, porque o secretário da Saúde até agora, para mim, nada fez. Muita teoria e muito pouca prática. O povo não quer teoria mais não, novos colegas. O povo quer ação. O povo está morrendo. Fomos lá na reunião, pedimos, imploramos para o polo Covid. Não tem condições. Falaram que o estudo deles, que eles fizeram lá dentro, R$359 mil por mês. Isso é inadmissível. Pedimos uma parte, então, desses $500 mil. Não, então investe 200, 300 mil num polo Covid. Tira os testes de lá da vigilância, deixa um lugar específico. Não, é sem condições de atender. Então não dá. Então para que ouvir a gente? Porque a gente vai lá fazer o quê? Porque tudo que a gente fala, lá eles escutam, todos educadamente, mas nunca atende. Será que nós tudo pensa de forma completamente diferente da deles? Será que nós é burro, nós não entendemos, nós não está vendo nada? O senhor me dá uma parte, senhor vereador? Agora? Não, eu queria só uma dúvida que eu estou. A primeira vez que as UTI estavam funcionando, eu não tenho certeza. Qual era o dinheiro que vinha mensal para as UTI? Porque hoje quem está conseguindo essa verba de 480 mil é o governo federal. Antes, só uma dúvida, antes vinha pelo Estado ou era o governo federal também que mandava? Vereador, os outros convênios vinham em parcela única. O último, por exemplo, de dezembro a março, janeiro a março, se não me engano, veio 1.484.000. Aí daria referente a 3 meses de leitos. Aí como agora surgiu aquele problema de tinha 10 leitos, o dinheiro veio para 10 leitos, mas terminou o contrato, terminou o convênio com 5,
Eu acredito, não estou falando que é isso, opinião minha, visão minha de vereador, de cidadão, de acompanhar de mais perto a saúde do município. No meu entendimento, estou falando que isso foi o motivo, o causador de ter ficado tantos dias sem a UTI estar funcionando, não. Mas por conta disso, acredito que a verba está vindo mensal. Mensal, assim, eles têm que renovar o contrato, renovar com o governo federal. Se o governo federal, mês que vem, entender que o município ainda tem dinheiro do verbas passadas, eles não vão mandar. Eles não vão mandar dinheiro. Agora, se eles entenderem que o município necessita, eles vão mandar em verbas mensais. Tanto é que esses 500 mil reais que vai ser votado, ele vai ser dividido em 3 vezes, de 166 mil. Isso, palavra do secretário da Saúde, junto com a gente na reunião lá. Foi. Ou seja, no meu entendimento, ó, se o mês que vem, por exemplo, vai pagar, acho que 18 de junho, se eu não me engano, a primeira parcela desses meio milhão, 166 mil. Aí o mês de agosto, o governo federal não manda dinheiro, acredito eu que não tem necessidade de pegar esses 166 mil, então. Ele pode deixar nos cofres públicos para usar para outros fins, outros meios de combate à pandemia, de combate ao Covid, entendeu? Mas é verba federal. Não, A diferença é que... eu gostaria de uma parte depois. Só um minutinho. Aí, ô Gilmar, porque das outras vezes vinham para 3 meses. Aí não sei por qual motivo, circunstância, razão, o governo federal agora mandou esses 484 mil e por ordem do juiz também, que foi o que eles falou lá pra gente, né, que o juiz, o Ministério Público, sei lá, meio que intimou o nosso executivo a reabrir os leitos. Tanto é que não é novidade para ninguém, tinha uma matéria rodando que ele tinha 72 horas para reabrir o leito. Por isso, naquela viagem dele a Brasília, ele junto com o secretário da Saúde, fez um vídeo tão bacana, nossa, alô Igarapava, vai abrir os 10 leis de UTI, é o secretário dos 10 leis de UTI, se encontra na cross. Eu achei que estava tudo certinho, e o recurso tinha vindo para os 3 meses. Aí veio o recurso só por um mês, entendeu? E só os 484 mil não é... Ou eles falam que não é suficiente para manter esses 10 leis de UTI. Entendi. Obrigado. Sua parte, Luan. Não, era só para complementar isso mesmo, que o Gilmar estava com dúvida, mas é isso mesmo, né? Hoje a verba que vem, no caso, ele é insuficiente, né? Acredito que até esse projeto aí que a gente vai votar é por isso, acho que é para complementar esse dinheiro. Se o município tem, no caso, esse dinheiro e essa verba era para comprar os testes, né? Mas, se eu não me engano, andou ganhando do Instituto Butantan, de alguns lugares, então, assim, os testes são suficientes. Então, seria essa verba, já que o município tem, seria para complementar os UTIs. E eles fazem dessa forma mesmo. É isso aí. Então, Luan, e outra, já que você tocou nos testes, o dinheiro era para os testes, mas não que exclusivamente esses meio milhão deveria ser usado só em leis de UTI. Se o executivo quisesse mandar um projeto de autorização para abrir um polo Covid, para colocar medicação nas unidades básicas de saúde, para que o paciente saia dali, contaminou, deu positivo o teste, já saia dali com a receita de sua medicação, porque hoje a população sofre muito quanto a isso. A população vai no postinho, quando consegue a receita da medicação, se ele está com Covid, eles têm que ficar em quarentena. Mas, infelizmente, eles têm que sair de casa, às vezes, sem recursos, sem condições de um Uber, de um táxi ou de uma carona que seja, porque uma vez a pessoa contaminada, fica difícil contar de outras pessoas de fora com ela, né? Por conta do medo. Então, como é que essa pessoa vai na farmácia buscar essa medicação? É onde eu acho que o vírus está se alastrando. E esse dinheiro também poderia ser voltado para isso ou para outras finalidades. Mas, como falei na reunião das comissões, não compete a gente, compete ao executivo. Quem tem o poder da caneta é ele. E ele, hora nenhuma, pediu opinião desses vereadores. Bom, pelo menos da minha parte, não participei de conversa nenhuma de qual forma seria melhor adaptar esses meio milhão, de que forma, de qual situação. Mas se ele achou necessário nas UTI, é porque ele deve ter algum entendimento, algum conhecimento, que realmente a UTI salva vidas, mas eu acredito que o atendimento precoce também salva muito mais, mas quem sou eu, leigo no assunto? Mas o que eu quero do executivo é um pouquinho só de boa vontade, um pouquinho só de garra, de vontade de grudar,
falar, não, vou lutar pela saúde do meu município. Esquecer um pouquinho o Parque Arturismo. E para nós desfrutar do Parque Arturismo, para a população de Garapava desfrutar do turismo, precisamos ter saúde, precisamos ter vida para poder desfrutar daquilo. Antes de qualquer situação, vida, saúde. Obrigado, senhor presidente. Faltou muita coisa aqui, mas eu só tenho 10 minutos. Mas obrigado. Com a palavra, Edil Gilmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Doutor Damião, funcionário da casa. Senhor presidente, primeiramente eu queria começar a minha fala, agradecer aqui o senhor Dito, né, e a sua turma. Essa semana que passou, eu procurei ele, pedi para ele fazer um serviço, que era até desentupir um bueiro ali na esquina da mansão do vovô, onde estava incomodando muito ali os moradores ali, o seu Zé da Panca, e tinha um bueiro lá que com água muito parada mesmo, uma água muito suja, e já estava dando mau cheiro, e ele, com a sua turma, com muita boa vontade, ele foi lá e fez o serviço, um pedido que eu fiz a ele, então eu gostaria de agradecer. Queria também falar, senhor presidente, até reforçar aí a fala do novo vereador Nanau. A gente fica um pouco revoltado porque a gente está vendo as coisas, às vezes, piorando aí no dia a dia. Já está dando medo, né? Porque a gente vê que as coisas tá ficando cada vez mais pior, né? E a gente não está vendo atitude, né? Como o Nanau falou, a gente não está vendo atitude aí na questão da saúde. Então está muito preocupante. O senhor vê que há pouco tempo atrás, até o senhor também manifestou desse feriado prolongado, né, das UBS ficar tudo fechado, posto central. Então, eu já preocupado com isso, da outra vez eu falei muitas coisas, e dessa vez eu mandei um ofício também para o secretário da Saúde, né, para que não acontecesse isso, né, para que pelo menos o posto central ficasse lá com os profissionais, um médico e dois profissionais lá, atendendo. Mas, infelizmente, mesmo falando, pedindo, mandando um ofício, a gente não foi atendido. Como sempre, a gente não está sendo atendido. E a gente vê que a situação está muito precária, está muito difícil. A gente sabe que às vezes também não é fácil para o administrador, que é o seu prefeito, né? Mas a gente sabe também que, com boa vontade, dá para se melhorar um pouco as coisas, quando fala em saúde. Se quiser, nós melhoramos, sim. É só querer. É só ter boa vontade, mas tudo que a gente vai pedir, vai falar, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma coisa, uma hora fala que tem dinheiro, mas que os médicos estão pedindo muito alto para trabalhar, mas tem que se virar, fazer o quê? Nós vamos ficar sem médico? Então tem que dar um jeito, e quem dá o jeito nisso é o executivo, o secretário da Saúde, porque a responsabilidade é muito grande. A gente está vendo aí que está morrendo gente, vai continuar morrendo, né? Mas poderia estar evitando um pouco disso aí, porque é aquilo que nós pedimos para ele, né? Porque no caso na ala da Covid, que seria uma prevenção, né? Nessa doença que está aí, apavorando todo mundo. Eu acho que uma prevenção, eu acho que evitaria muitas coisas, mas infelizmente não está se prevenindo. Quando vê, já tem que ir para a UTI, agora mesmo tem que entubar, e agora mesmo já morreu. Mais um ou dois, que todo dia a gente vai falar, morreu fulano, morreu ciclano. E a gente não está vendo, sinceramente, é uma crítica que eu estou fazendo, mas a gente não está vendo assim, uma atitude séria, uma atitude, sei lá, parece que não está tendo saída. E a gente, como vereador, o que a gente tem que fazer é cobrar, né? Porque a gente não pode fazer mais do que cobrar, correr atrás, cobrar, e não está tendo jeito mesmo. Quer dizer, então, tudo tem sua desculpa, é como eu falei. Então, eu não sei
até onde nós vamos chegar. Eu acho que, da outra vez, o senhor mesmo, é o que eu falei, o senhor manifestou desses 4 dias que tinha ficado tudo fechado, e dessa vez, de novo, ficou novamente. Então, a gente vamos ver como que vai fazer. Agora, eu também gostaria de falar, senhor presidente, das nossas reuniões. Eu acho que o senhor, eu acho assim, que nós estamos fazendo a reunião, e eu entendo que tá até alto, mas eu gostaria que o senhor visse aí, olhasse aí, para a gente poder fazer umas reuniões presencial, se já pode fazer, porque isso aí depende muito do senhor também. Eu acho que a gente fazendo a reunião presencial, a gente tem mais força para cobrar, a gente pode, eu acho que, eu não sei, na minha cabeça eu acho que a gente tem condições melhores de estar cobrando aí no dia a dia, porque nós estamos cobrando, a gente está falando aqui hoje, mas sei lá, fala hoje, amanhã ninguém fica sabendo, eu nem sei se o prefeito fica sabendo dessas reuniões, o que é falado, a preocupação do vereador. Então, eu acho que a gente poderia ver, o senhor poderia rever isso aí, dessas reuniões nossas, porque não está legal essa reunião aí, do jeito que está indo. E eu acho que ainda vai por muito tempo. Então, acho que a gente precisa, né? É que nem o nosso colega falou, às vezes a gente vê aí, às vezes é claro que está indo atrás de recursos, mas a gente vê aí o prefeito, vereadores entrar num carro, ir para São Paulo, ir para Brasília. Eu acho que isso é mais perigoso do que uma reunião presencial, porque nós temos uma Câmara, nós temos uma sala assim ampla, né, que eu acho que dá para fazer sem perigo, todo mundo tomando seu cuidado, né, para que a gente possa, né, trabalhar mais, pedir mais. Eu acho que daria mais efeito um pouquinho. Então é só isso, eu não vou falar muita coisa hoje, senhor presidente, porque a gente fica meio chateado, porque é aquilo que eu falei para o senhor, a gente vem falando, a gente vem pedindo, mas infelizmente a coisa não está fluindo bem. Então eu não vou falar muita coisa. Me dá uma parte, meu colega? Pois não. Parabéns pela sua colocação, parabéns mesmo. E faça as suas palavras as minhas, ao pedido ao nosso presidente da casa, pedir encarecidamente, senhor presidente, se eu puder analisar mais uma vez o pedido destes vereadores. Eu acredito que tem mais vereadores que embasam do mesmo pensamento, da mesma opinião. Vai ser de grande serventia para essa Casa de Leis, para todos os vereadores poder trabalhar de forma mais à vontade. Obrigado. É só isso, senhor presidente. Hoje eu agradeço a todos, muito obrigado e boa noite a todos. Bom, colegas, estamos aí estudando, sim, uma forma aí, pelo menos está presencial, os vereadores, e está transmitindo pelo Facebook. Nós só estamos aguardando aí um novo sistema aí, que é do Senado, a respeito da gente estar transmitindo pelo Facebook, e a gente os vereadores presencial. Mas creio eu que, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo também presencial, ou seguindo as normas, porcentagem de público. Se Deus quiser, nós vamos normalizar isso aí. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda do projeto de lei 020/2021 do Executivo. Projeto de lei 020/2021 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Coloco o projeto de lei 020/2021 do Executivo em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 020/2021 do Executivo em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, que eles se manifestaram. Projeto de lei aprovado. Detalhe, eu até esqueci de falar.
Nosso colega Gilmar, as nossas reuniões é divulgadas no YouTube. Então, ela é vista, sim, para quem acessar o YouTube, lá tá as nossas reuniões. Então, o prefeito tem esse acesso, sim, como todos os munícipes, todas as pessoas que acessarem o YouTube. Mas, realmente, o presencial se torna bem melhor, né? Obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do evento projeto de lei 023/2021 do Executivo. Projeto de lei 023/2021 do Executivo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a promover campanha de estímulo à arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, mediante realização dos sorteios de prêmios, como meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos municipais da outras providências. Coloco o projeto de lei 023/2021 do Executivo em discussão. Coloco o projeto de lei 023/2021 do Executivo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam quando se encontram. Os contrários, que eles se manifestarem. Projeto de lei aprovado. Esse é o primeiro secretário que procede à leitura da emenda do projeto de lei 024/2021 do Executivo. Projeto de lei 024/2021 do Executivo, que autoriza o crédito adicional especial no orçamento fiscal da Prefeitura de Igarapava para o exercício de 2021 e da outras providências. Coloco o projeto de lei 024/2021 do Executivo em discussão. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. quero discutir esse projeto. Vale lembrar para todos que em janeiro, quando essa casa ainda estava em recesso, mandaram um projeto com caráter de emergência também, para que se votasse uma liberação, para que se usasse uma verba de recurso próprio de R$510 mil para pagar aquele terreno. Lá naquela reunião lá atrás, eu perguntei, argumentei, falei, pena que não foi gravada, pena que não foi constado em ata, não foi criada uma ata para aquela reunião. Quando veio o pessoal do Executivo, eu falei que vivíamos num país de crise, uma cidade de crise, onde se falava que não tinha dinheiro. Se não era mais necessário, mais melhor, esperar um pouco para comprar esse terreno, para fazer o pagamento desse terreno, para que se guardasse esse dinheiro para uma hora de urgência e emergência. A hora era agora. Aí o município teria os 510 mil para mandar para os leis de UTI Covid, mais o R$500 mil para o combate, para uma ala Covid, para medicação, para material, para kit de intubação, para o que quer que seja. Mais uma vez, nós não podemos deixar de esquecer que os vereadores que todos têm ciência que a conversa foi essa. Eles deveriam escutar um pouquinho mais os vereadores. Se tivesse escutado, 2 seria melhor. E não adianta a gente mentir para a gente mesmo. Eu quero sim, tenho total humildade de discernimento, de assumir uma hora que eu errar, que eu me exaltar, ou que eu me posicionar de forma errada, eu até venho a público ou presencial e peço desculpas a quem quer que seja, mas eu não tenho coragem de falar para o povo que aquelas casas vai sair, porque eles falaram para a gente votar, que era bom, que possivelmente iria conseguir essas casas naqueles terrenos. Não tocou no assunto nunca mais. Deixa esquecido. A Deus dará abandonado. Tinha que colocar pelo menos uma placa lá, um outdoor lá. 510 mil de recursos próprios. Este terreno passa a ser a prefeitura. Pelo menos isso, para o povo saber. Foi os vereador que aprovou, foi os vereador que junto com o executivo aprovou para se pudesse pagar. Obrigado. Pela ordem, Pois não, doutor. eu gostaria aqui também de manifestar em relação a esse projeto
que me causa, assim, um extremo até desconforto de falar sobre ele, porque, inclusive, esse projeto, que é o 024, de 27 de 5 de 2021, que, inclusive, cita que os valores vai vir da portaria 1.666, não é isso? De julho de 2020, que trata de verba destinada para o município. Quando eu fui aqui pesquisar, que é uma verba de 2.069.000 reais, 1.577 reais, que é uma verba destinada realmente ao combate ao Covid. Gostaria de discutir o projeto, porque o executivo, ele não chama nós, vereadores, para discutir, gente, o que nós vamos fazer, poder fazer para o combate. E quando a gente fala em combate, o combate eu entendo assim, que deveria ter a menor disseminação do Covid. Ou seja, poderia se estar criando todo esse valor aí, o polo Covid, que tanta gente está pedindo, e a gente está lutando aí, a população precisa, a gente está nas ruas, até mais talvez do que o prefeito, porque a gente é muito mais fácil o acesso com a gente. E com base também aí, eu gostaria de discutir, porque a gente preocupados, realmente ocorreu mesmo essa reunião na sexta-feira, e me causa assim, uma preocupação, que foi dito pelo secretário da Saúde, o senhor Vergara, e esses 480 mil, ele falou com muita firmeza que ele viria aí alguns meses à frente, e dando a entender que seria até o final da pandemia, né, pelo recurso federal, né, pela União. E foi corrigido, inclusive, pela senhora Leandra, que não haveria previsão desses 480 mil ser regulado mensalmente. Então, isso já causou um certo, assim, cuidado com a gente. Ele realmente foi dito, e consta na minha resposta aqui, que seria esse valor parcelado de 500 mil, né, que ele pede essa utilização dessa dotação, que teria esse adicional, esse crédito, essa autorização, né, de crédito adicional especial, fosse dividido em 3 vezes. Ele consta realmente, porém, imagine-se, se a municipalidade que recebeu a portaria, ela conta de mais de 2 milhões, né? Eu sei que isso já foi repassado parte para a Santa Casa, mesmo sem o conhecimento, sem a necessidade de autorização dessa Casa de Lei. Hoje volta-se a pedir, né, esses 500 mil, dividido em 3, que seria reconhecido como um aporte, ou seja, seria apenas um complemento para esse recurso federal. Então, eu imagino, e se esse recurso federal de 480 mil, ele não vier, vai ficar a mesma questão que o Nanau citou aí. Infelizmente, vai se passar para a Santa Casa e não haverá o combate ao Covid, apenas mais um repasse. Como bem lembrado, inclusive, ao Carlos, ele citou na reunião de sexta-feira que ficou decidido quando o plano operativo da Santa Casa, que aumentou grandiosamente para quase 1 milhão, que realmente a Santa Casa funcionaria redondo, enfim, e na verdade não está acontecendo isso, o combate do Covid não está ocorrendo, a cada dia mais está se morrendo pessoas na cidade, que é uma preocupação nossa. Então, é um projeto extremamente polêmico, sim, esse pedido de autorização ao crédito adicional especial. Essa vereadora entende que deveria, com esse valor, realmente ser criado o polo Covid no município, até porque esses leitos de UTIs eles só foram reativados realmente pela necessidade da região aqui de Franca. Porém, nós sabemos aqui que é de conhecimento público que houve uma redução na oferta dos leitos a partir do dia 16 de março de 2021. A partir do dia 19 de abril, todos os leitos foram bloqueados no sistema CROSS, sendo retornado apenas no dia 19, né, à tarde, por determinação do Ministério Público Federal. Só que sabe-se também que o Ministério Público Federal concordou com a utilização de recurso federal, mas adotou algumas condições, e o mesmo consta nessa resposta que o Vergara mesmo colocou. Eu não sei se é necessário, às vezes, ler, se alguém quiser, eu estou com ele aqui, algumas recomendações, inclusive, provavelmente, a municipalidade vai ter que devolver valores já repassados
pelas UTIs que deixaram de ser ofertadas no sistema CROSS. Então, é uma preocupação dessa vereadora, porque está virando uma bola de neve. A gente vê aí, mais uma vez, a Prev mandando notificação de que realmente não está sendo pago. Vai chegar o final do ano, realmente vai vir aí de novo o parcelamento. Então, assim, é uma preocupação. Então, o projeto está muito... É complicado, não é nenhum projeto, né? Ele simplesmente pede realmente para autorização ou não desse crédito adicional. É uma pena que o executivo não nos procura antes de passar um projeto desse, porque, com sinceridade, eu entendo que realmente tem uma quantidade, não sei se vai ser o suficiente para nos atender até o final do ano, que ele sim é preventivo, né, no combate do Covid. As UTIs, infelizmente, ele não atende apenas a municipalidade, mas toda ela é regionalizada. Então, eu entendo que hoje a necessidade maior seria realmente de fazer separar o joio do trigo. As pessoas realmente que estão com Covid e das que não estão com Covid. Então, assim, é um projeto que a gente pede de novo para o Executivo, tratar com um pouco mais respeito essa Casa de Lei, que quando vier algum projeto nesse grau, que ele venha realmente acompanhado de todos os documentos, e cercado, e às vezes, talvez, assim, a gente que pediu realmente a reunião, mas talvez esse projeto poderia ter sido discutido na sala, inclusive, do Executivo, tá bom? Mas é o que eu teria para discutir do projeto, no momento. Na ordem, senhor presidente. Pois não, nobre colega. Pode ficar à vontade. Então, eu também queria continuar aí discutindo o projeto, quase que a mesma coisa que o Nanau, a Dila está falando, porque quando foi para aprovar o plano operativo, que até foi coisa de urgência, eu era favorável, fui favorável, votei favorável, até pedi para os colegas para nós votar, que eu acho que era para a saúde, então a gente não poderia ficar aí demorando, né, com aquela intenção de ajudar o máximo possível. Só que realmente nós aprovamos o projeto e até hoje a gente não viu melhoria, né? Foi aprovado e até hoje nós não vimos melhoria. Quando a gente fala, gente, assim, bem entendido, quando a gente fala da Santa Casa, a gente não fala dos funcionários lá, dos enfermeiros, daqueles que atendem lá no dia a dia, que são pessoas que estão correndo, trabalhando de noite, pelo amor de Deus, a gente não está falando nada disso. A gente só gostaria que melhorasse mais o atendimento em questão de médico, essas coisas. Quanto aos funcionários de Santa Casa, não. Os funcionários estão trabalhando, estão fazendo aquilo que é possível, estão fazendo até mais do que é impossível. Né? Então, a gente não viu, senhor presidente, assim, uma melhoria. Inclusive, eu encontrei com o senhor Marcelo, né, o interventor, o Marcelo, eu até perguntei para ele se tinha melhorado com aquele projeto que foi aprovado, e ele me falou que até hoje ainda não teve resultado nenhum, porque o projeto está parado lá na prefeitura, de documentação. Quer dizer, eu acho que já faz mais de 30 dias, né, quase 2 meses que nós aprovamos, e era coisa de urgência. Até hoje... Isso quem me passou para mim foi o próprio Marcelo, dizendo que tá lá esbarrando em documentação lá na prefeitura. Eu não sei por quê, né, demorar tanto assim, sendo que é um caso de urgência, é um caso de saúde, não sei por quê. Agora, quanto a esse projeto de hoje que vai ser votado, então, a gente também, é uma responsabilidade que eles estão jogando muito grande em cima de nós. Por quê? Porque nós não estamos tendo opção de analisar o projeto, de pensar melhor, de discutir. Por quê? É questão de vida ou morte também. Então, é onde que a gente gostaria desse projeto. Eu mesmo vou votar favorável, mas eu gostaria que que esse dinheiro entrasse lá, que desse uma melhorada no atendimento da saúde. Quando eu falo atendimento, é médico, é isso que eles estão dizendo, que não tem médico, que médicos estão pedindo muito alto, mas se está entrando dinheiro, se nós estamos fazendo nossa parte, nós também temos a obrigação de cobrar, né? Então, eu não vejo por quê. Agora, o que não pode é acontecer de nós aprovar esse projeto e esse dinheiro ficar também com o mesmo problema do plano operativo, que faz quase 60 dias e até hoje não foi resolvido nada. Gilmar, Oi.
Não, só para tirar uma dúvida, assim, deixar mais claro. Esse esse projeto aí que vamos votar hoje é referente à UTI, né? Eu sei, Luan. Fala Que assim, não, fala assim, para não, eu sei que não tem só não nada a ver uma causar coisa uma com a confusão, outra. que às vezes a gente... Nosso colega, nosso colega, nosso colega. Luan, na hora que ele terminar, aí você discute também, vai ficar aberto para todos os vereadores estar discutindo aí uma única vez. Não, Luan, sim, é só mesmo para E aí, tirar essa não, aí dúvida. vocês ficam debatendo aí, aí sai fora do contexto, sai fora do. isso, Luan. Depois Tá se eu certo? tiver Vocês até me equivocado, você perdoam, pode me tá corrigir interrompendo aí, depois. mas pode concluir aí a sua fala, o nosso colega Então, João. Foi, Luan. eu sei, Luan, às vezes se eu tiver equivocado, depois você pode explicar, mas o que eu quero é deixar claro o seguinte, que não tem nada a ver uma coisa com outra. O plano operativo é uma coisa, é da Santa Casa. Esse que nós estamos discutindo hoje é das UTI, quer dizer, não tem nada a ver. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes a gente aprova uma liberação de uma verba, com aquele pensamento de melhorar, e acaba não melhorando. Você vê que fica a mesma coisa. A minha preocupação é isso, que nós estamos aprovando isso aí para melhorar a saúde, e a gente fica preocupado de continuar a mesma coisa, senão pior. É só isso que eu queria dizer. Né? Onde que eu comparei uma coisa com a outra é sobre isso, porque já que a gente chega um projeto com caráter de urgência, eu não vejo por que a urgência é só para nós votar. Depois que nós votamos, já não tem mais urgência. Né? Então, a minha preocupação é isso, vamos votar, eu acredito que vai passar esse projeto, mas a gente gostaria que já que vai passar, aproveitar que esse dinheiro desse uma melhoradinha na saúde, no atendimento, nos médicos, né? Porque aí vai ter um dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Muito obrigado. Não, sim, eu entendi. Você até me desculpa ter interrompido, mas é essa questão mesmo que eu estava querendo assim, ser até mais claro na questão desse que nós vamos, né, assim, que eu também sou a favor, que ele não seria para despesas da Santa Casa em si, mas sim direcionado à UTI, né? Eu falo só com uma preocupação, Gilmar. Eu entendi perfeitamente o que você falou, mas como, né, a gente sabe que as reuniões tem pessoas que veem e tal, para às vezes não entender assim que a gente votamos num projeto aprovando 500 mil jogando para a Santa Casa em si que fosse usado para outras utilidades, entendeu? Só essa Não, eu entendi, mas fica claro, esses 500 mil que nós estamos aprovando hoje, que está sendo discutido, não sei, né, se vai passar ou não, que está sendo discutido, eu sei que esse dinheiro é para as UTI, e realmente precisa mesmo desse dinheiro lá, né, porque é uma coisa que não pode ficar sem dinheiro para gastar ali na UTI, nós precisamos de dinheiro e até precisamos de mais ainda, né. Eu só queria, assim, então, que contratasse médico e não deixasse faltar médico na nossa cidade. É só isso a minha preocupação. Posso estar discutindo aqui, presidente? Pode ficar à vontade, meu colega. É até sobre o que o Gilmar e o Nanal falou mesmo, sobre esse projeto, que ele está vindo com mais antecipação para a gente, né? Com um prazo bem maior. Um prazo que tinha de vir também, talvez destinado, ter uma parte determinada, para que a gente tenha condição também de colocar o nosso polo Covid aí. Como não veio com essa determinação, não tem como a gente tomar medida para a própria Santa Casa ter ala separada, para a gente poder estar tendo, né, o nosso polo Covid. Desse modo, é difícil, presidente, a gente continuar. Vida estão sendo perdida, dor das famílias não tem preço. Ao meu ver, o que precisa urgente? Pagar médico, nem se for um pouquinho maior. É um momento que não dá para a gente economizar com médico. Precisa de bom médico. Só com eles que a gente vai ter chance de ter mais vida, de salvar as vidas que estão precisando aqui da nossa cidade. Então, eu acho que economizar com médico não é o momento. Eu vou ser favorável, sim, pois acredito que nós podemos salvar a vida, sim. Só que todo mundo tem que ser unido, igual o Nanal falou. Todos escutar, cada um escutar um ao outro, unidos, porque senão nós vamos só perder vida aqui na nossa cidade, infelizmente. É só isso que eu tenho a falar. O projeto está em discussão. Uma parte, presidente. Pode ficar à vontade, meu colega. Obrigado.
Cada reunião que eu presencio, eu fico mais admirado com a palavra do nosso amigo Nanau. A gente aprende muito com suas palavras, meu amigo. Então, isso valoriza e dignifica o momento que a gente está aprendendo. Certo? Então, eu gostaria de parabenizar o Gilmar, a Vila, a Carla pelas palavras. Eu acho que isso é um respeito à opinião de todos. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar em relação a isso, a respeitar a opinião de cada um. No momento em relação ao plano operativo da Santa Casa, da primeira vez, que a gente teve um voto justificado, valeu muito de grande utilidade para mim, porque me questionaram muito em relação ao porquê do voto justificado. E, graças a Deus, eu tinha a bagagem necessária para estar respondendo em relação à minha opinião e à minha postura e à minha conduta em relação àquela primeira votação que vocês, nobres colegas, sempre estão batendo na mesma tecla em relação ao tamanho da magnitude desses projetos de urgência que são jogados no colo do Legislativo. Como diz nosso amigo Nanau, uma falta de respeito para que a gente possa, principalmente no meu caso, eu falo por mim pela falta de experiência que tenho, e a gente apanha um pouquinho em relação a estar tomando decisões tão importantes para que a gente não cometa erros. Então, para a gente não chegar a tal ponto, a gente tem que sair perguntando, a gente tem que sair questionando, a gente tem que sair pesquisando, e isso nos dá um leque de opções muito grande, para que a gente possa ter argumentos e direcionamentos e opiniões diferentes da maioria. Eu tenho certeza que, como disse o nosso amigo Gilmar, esse projeto, se realmente é um projeto muito importante, vai ser aprovado sim. Então, eu sempre me coloco à disposição de estar, o pessoal está me ouvindo. Eu não sou contra a Santa Casa, não sou contra o dinheiro transferido, eu apenas a maneira que se procede, a forma de chegar à imposição de que é colocada da forma que é empurrada para nós aqui no Legislativo. Então, eu sempre vou continuar com a minha mesma conduta, com a minha mesma opinião. E espero ser sempre respeitado, por isso que eu respeito a opinião de todos. Das palavras da Dila, da Carla, em relação a estar participando mais das opiniões. Nós temos as nossas opiniões, nós temos as nossas ideias. Nós estamos novos no pedaço, nós estamos chegando com uma coisa nova. Então, a falta de ouvir a gente, eles estão pecando em relação a isso. O polo Covid é muito importante, a prevenção é muito mais importante. Eu acho que eu faço parte dessa prevenção e, graças a Deus, eu me sinto muito mais seguro para estar enfrentando esse momento. Mas muitas pessoas ainda não têm essa possibilidade. Não adianta nada o médico, como diz o nosso secretário, o diretor da saúde, dizer que o médico está liberado a dar remédio de prevenção e ao final da receita dele está lá, impondo que ele não pode chegar a tal. Então, ele tem a liberdade vigiada. Eu sou contrário a isso também. Então, deixa o médico trabalhar, certo? Então, sou dessa opinião. E estou na mesma opinião que o Gilmar, trazer médicos bons, porque, infelizmente, a Santa Casa, a gente está tendo muita reclamação, tanto é que nós tivemos um colega, um vizinho aqui, que, infelizmente, teve um AVC semana passada, veio a cair no banheiro, teve um problema muito sério, foi levado para a Santa Casa semana passada, e o médico, um boliviano, que a gente nem sabe de onde veio esse rapaz, acho que diz que era dos Berlândia, liberou o senhor. Eu, que sou professor de educação física, um pouquinho da área da saúde, sei que ele tem que ficar em observação 24 horas. Um homem me libera ele para ir embora, e a pessoa tem que correr para Uberaba, na UPA, para ser atendido. Então, a gente fica muito chateado com isso. É como diz Gilmar, a gente joga, eu sei que eu não posso, muito a gente pode jogar na minha cara, você não aprovou o plano. Aí o resultado. A gente, em caráter de urgência, meus colegas aprovaram o plano, na urgência para aprovar, mas na urgência para não executar é complicado. Então, eu só peço, respeito a opinião de todo mundo. Espero que respeitem a minha também. Não sou contra nada. Espero que esse momento seja passageiro, mas que a minha opinião seja uma maneira de todo mundo acordar, de todo mundo refletir no que está acontecendo. Não vamos só para um lado, não. Vamos observar que tem várias opiniões e vários caminhos a serem seguidos. Obrigado, presidente. O projeto está em discussão. Coloco o projeto de lei 024/2021 do Executivo em votação. O vereador estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários, queira se manifestar.
Presidente, eu quero me manifestar. Posso fazer meu voto justificado, por favor? Pode. Muito obrigado. Desculpa o tamanho mas aqui a gente, para falar, a gente tem que expor nossas opiniões e colocar em prática. Vou tentar ler um pouquinho mais rápido para que eu possa tentar passar para vocês o meu voto justificado. Considerando que o projeto da lei número 24, de 27 de maio de 2021, enviado para essa Casa de Leis pelo Poder Executivo, no valor de 500 mil, torna-se imprescindível e apresento o meu voto justificado. É muito importante eu colocar essa palavra para que a gente possa entender melhor. Primeiramente, quero informar que, conforme a visita no setor de vigilância sanitária hoje, que eu pude acompanhar a convite da doutora Fernanda, que fez lá com a gente também, que a gente tinha mais ou menos aproximadamente 2.500 kits do Instituto Butantan com data de validade até agosto, mais ou menos, acho que é de 20 de agosto, que foi apresentado para nós, ou seja, 57 dias para expirarem. Informação que serão enviados mais testes ao município, sem previsão de datas, certo? Visto que foram enviados ao Butantan para que fossem trocados a data de validade, porque já estava para expirar agora em junho de 2021. Aproximadamente 1.800 testes comprados pelo município e aproximadamente 2.400 doados pelo Sindicato Rural, com data de validade de 2021 também. Fazendo um total de aproximadamente 5.700 testes. Significa aí, por baixo de 17,8% da população será testada. Para mim, eu acho pouco. Eu acho que para nós vereadores, essa tamanha atrocidade que está sendo feita com a população com os testes de Covid, com recursos próprios, de ajuda de amigos, está tendo de amigos para, como é que se pode dizer? Ajuda de amigos para tentar realizar esses testes. Porque muita gente está procurando essa parte de laboratórios particulares para que se possa feito esses testes com mais veemência, com mais exatidão. Então, acho que saúde, gente, é um direito constitucional. E o direito esse dinheiro é para compra de testes. Tem que comprar teste, sim, fazer a testagem em massa, fazer esse controle, rastrear esse vírus. É uma opinião que eu tenho em relação a isso. E conforme o empenho 1083 e 29 de janeiro de 2021, foi repassado a Santa Casa de Garapaba em 8 de fevereiro. Isso, 8 de fevereiro, R$500 mil, recurso federal de vínculo orçamentário do Covid, portaria 1666/20, recurso para referente ao pagamento do custeio de 5 leitos de enfermarias destinados ao atendimento de pacientes portadores do coronavírus. A apresentação do plano de trabalho número 002/21 pela Santa Casa de Misericórdia, anexo do ofício 087/21. E, de acordo com a ação pública civil pública dos autos acho que 110.14.960, não vou falar o resto do dia, mas o Ministério Público do Estado de São Paulo relata o investimento de leitos inoperantes e da ausência, inadequada. Na esteira de quando apresentado até o presente momento, tem-se por importante ressaltar que a falta de leitos de UTI do Covid-SUS, hoje enfrentado na região da DRS de Franca, tem por causa secundária, associada às outras tais como flexibilização em situação de altíssima ocupação, a postura do Estado de São Paulo quanto ao custeio dos leitos e investimentos passados, quando se priorizou o financiamento dos leitos de baixa resolutividade, tais como os da Santa Casa de Garapaba. Peraí, acho que eu perdi o que peraí. Estou acompanhando aqui, mas abriu uma. Vamos lá. Referidos leitos não atenderam integralmente a população, necessitada assim por motivos vários, como a falta de estrutura para a realização da diálise, tomografia computadorizada, falta de equipe para atendimento. E mais recentemente, a falta de medicamentos pela absoluta incapacidade, dessa entidade de manter o estoque suficiente, a falta de organização, não sei, chegou a esse problema dessa demanda. Muito embora que ele tenha sido repassado o valor de R$2.880.000 para a disponibilização de 10 leitos do TI Covid por 180 dias, considerados os 2 períodos de contratação. Então, ainda tem esse um parecer que, considerando que a parte dos investimentos passados na região realizados pelo governo do Estado de São Paulo, se deram leitos de baixa relatividade, como da Santa Casa, como já foi dito, dos quais não atenderam integralmente a população necessitada, como já foi dito aqui em relação a isso.
Então, considerando que a negatividade do atendimento da Santa Casa de Igarapava restou reconhecimento pelo próprio DRS de comunicação realizada como diretor do Departamento de Saúde daquele município, que tem, para além da questão financeira do relatório CROSS, aponta que no período 16, do 3 a 19 do 4, houve uma negativa de atendimento para 144 solicitações do sistema CROSS, bem como a ausência de resposta em 251 solicitações, que demonstra que não apenas a necessidade de serviço, mas como também o prejuízo de assistência nesse momento de agudização da pandemia, gente. Então, isso aí são coisas que estão a público, estão em páginas de internet que vocês possam procurar e estar se informando também. Então, para finalizar, do 16 de março de 2021 a 19 de abril, foram negadas essas 144 solicitações, e 251 de respostas, representa 391 solicitações, impossível nessa condição de não atendimento para essas solicitações. Então, repassar novamente 500 mil para a Santa Casa de Igarapava e mais o próprio Ministério Público diz que não manteve estoque para suprimento, para incapacidade, embora de 7 de janeiro a 1º de junho de 2021 foram repassados repasses municipais para a Santa Casa, muito mais de quase 6 milhões, 5.752.400 reais, certo? E assim, para ficar nessa prestação, como diz o nosso amigo Gilmar, para não prestar assistência devida à população, de uma qualidade que não chega a ser uma coisa de exemplo para nós. Então, a gente é duro por pactuar com isso, com esse tamanho, esse exemplo que eles estão dando negativo em relação ao que eles estão solicitando. Então, estou falando de uma população que muitos não têm nem o que comer, e estão carentes e à mercê da própria sorte. Então, a gente fica preocupado em relação a isso. E agora, a gente sabe que foi reaberto, esses UTIs foram reabertos por decisão judicial, Ministério Público Federal. Então, a situação é tão grave que até instâncias judiciais, tanto o Ministério Público de São Paulo, como o Ministério Público Federal de Franca. Então, eu sei, gente, eu tenho respeito, é meio confuso a gente falar, mas para tantos problemas que estão acontecendo, que a gente está vendo, eu gostaria que vocês olhassem com carinho também essa minha opinião. A gente é voto contrário, desde ser que faça a coisa certa. Então, eu sou a favor, como da Carla falou, eu voto a favor do polo Covid. A nossa prioridade pode não ser a mesma prioridade de quem tem a caneta na mão, como diz nosso amigo Nanão. A gente primeiro pede para ser ouvido com mais veemência, com mais atenção, e não jogar do jeito que eles estão jogando. A gente é a favor do povo de Igarapava. Terceiro, não adianta mais dinheiro se não tem capacidade técnica e administrativa para tentar suprir essas nossas necessidades. Certo, meu presidente? Então, meu voto é contrário da forma especificada em relação a isso. Já foi, eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado e tenho certeza que todos vão fazer o mesmo encaminhamento para isso. Então, não é atrapalhando o que já está decidido. O projeto está aprovado, mas que isso, as minhas palavras sejam de uma importância para que a gente possa ver o que realmente está acontecendo em Igarapava. Não é só dar o peixe, tem que ensinar a pescar também. Obrigado, presidente. Bom, então teve um voto contrário. Presidente, faço o requerimento de... Só um minutinho, né? Pela ordem, presidente. Então, a senhora vai votar contrário? Sim, considerando a portaria 1666, que dispõe 2 milhões e pouco para a cidade de Igarapava, considerando até o que o Rinaldo acabou de colocar agora, que 500 mil em fevereiro já foi repassado para a Santa Casa de Misericórdia, para realmente a manutenção desses UTIs, e considerando ainda a necessidade realmente do polo Covid como uma forma preventiva da Covid, considerando ainda a necessidade, às vezes, realmente ainda desses testes, eu voto contrário ao projeto 024 de 2021 do Executivo.
Então, 2 votos. Então, o projeto foi aprovado, mas com 2 votos contrários. Professor Rinaldo e doutora Edinamar. Requerimento de dispensa de publicação. Requerimento Pode continuar, Leandro. de dispensa de publicação. Solicita a dispensa de publicação da redação final do projeto de lei 023-024-2021 do Executivo, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. Coloca o requerimento verbal de Juliana em discussão. Coloca o requerimento verbal de Juliana em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloca em discussão a redação final dos projetos de lei 023 e 024/2021 do Executivo. Coloca em votação a redação final dos projetos de lei 023 e 024/2021 do Executivo. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Redação final dos projetos aprovada. Antes de terminar a presente sessão, coloco na ordem do dia da próxima sessão ordinária, em segunda discussão e segunda votação, o projeto de lei 020 do Executivo, e nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, pessoal.